Eu convido a amada igreja para abrir suas Bíblias no primeiro livro de Reis. Na verdade, é o primeiro livro dos Reis, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Os irmãos que puderem se colocar de pé para fazermos a leitura das Sagradas Escrituras. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Farei a leitura do verso 1 até o verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Segunda vez o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Vamos falar mais uma vez com Deus? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque nós podemos abrir as tuas santas palavras, ler nela e tirar ensinamentos para nossas vidas. O nosso clamor nesse momento é que o teu Espírito fale, que nós sejamos aqui apenas vaso frágil e vaso fraco, que o homem diminua e que somente o Senhor apareça e cresça para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, nós recebemos o convite mais uma vez de estar pregando a palavra do Senhor. Aceitamos o desafio, pois amamos a palavra do Senhor, com todas as nossas limitações. Foi perguntado para fazer aquela postagem ali do convite, o tema da mensagem. Então nós demos o tema da aflição ao milagre, ou da agonia ao milagre. E nós vamos meditar nessa noite, nessa passagem conhecida do profeta Elias. Como Elias chegou até esse momento de agonia. Certamente muitos aqui ou todos conhecem as Escrituras, nossos irmãos também de casa certamente conhecem. Nós queremos aqui lembrar um pouco da história de Elias até esse contexto do texto que nós lemos. Elias foi o grande, ou talvez um dos maiores profetas de Israel. Profetizou no reino do norte. O reino foi dividido entre sul e norte, 2 tribos ao sul e 10 tribos ao norte. Elias aparece na história no capítulo 17, quando Acabe, casado com Jezabel,
filha de Etbaal, rei de Sidom, era o rei de Israel. O país estava imerso, afundado na idolatria, especialmente ao deus Baal. O deus Baal era o principal deus do povo cananeu. Era o deus da tempestade, o deus que trazia a chuva, segundo a crença daquele povo. Logo, era o Deus responsável pela fertilidade da terra. Elias aparece já enfrentando Acabe. Elias se encontra com Acabe e diz para Acabe que, além de permitir, incentivou e engrandeceu a idolatria a esse deus Baal, deus da chuva. Elias se encontra com Acabe e diz: olha, segundo a minha palavra, nem orvalho nem chuva vai cair. Essa é a primeira aparição de Elias nas Escrituras. Então ele profetiza a interrupção das chuvas, o que viria a causar uma grande fome, porque dependia-se da agricultura e da pecuária para a alimentação do povo. Elias, segundo a orientação de Deus, vai para o ribeiro Querite, onde é alimentado ali pelos corvos, pão e carne de manhã, pão e carne de noite. Ali o ribeiro Querite se seca. Elias, orientado por Deus, vai para Sarepta. Chega na cidade de Sarepta, vai ser alimentado por uma viúva que tinha um filho. Ele chega lá, a viúva está catando cavaco, restinho de lenha. Certamente as lenhas graúdas também já deviam ter se escasseado naquela seca. Elias é vaso de Deus ali, é boca de Deus para 2 milagres: a manutenção da despensa daquela casa. Nós lembramos, a farinha e o azeite não se acabaram. Alimentou a viúva, alimentou o filho e alimentou o próprio Elias. O segundo milagre ali, que Elias foi boca de Deus para que acontecesse, foi a ressurreição do filho daquela viúva. Aquela criança adoece e Elias clama ao Senhor e aquela criança volta à vida. Sob as ordens de Deus, Elias se apresenta a Acabe, segundo as Escrituras, capítulo 18, diz muito tempo depois, no verso 1. Tiago vai nos informar que essa seca durou 3 anos e meio. Então, possivelmente, cerca de 3 anos e meio após esses fatos, Elias se apresenta a Acabe e desafia a idolatria a Baal. Fala para Acabe: junta o povo de Israel, chama os 450 profetas de Baal e vamos para o Monte Carmelo. Ali, Elias, como é conhecido na história, junto com aqueles profetas, armam ali o local do holocausto. Os profetas de Baal passam a metade do dia fazendo as suas orações, as suas manifestações, passam ali um grande tempo se mutilando, se martirizando, e nada de Baal aparecer. Elias arma o altar, coloca o holocausto, a lenha, manda jogar água, ora a Deus, Deus se manifesta, desce fogo do céu e consome todo o holocausto, a lenha, as pedras e a água. Elias vence a batalha contra 450 homens, lança a mão desses 450 homens junto com o povo de Israel e vai para as margens do rio Quizon e ali sacrifica os 450 profetas de Baal à espada. Elias sobe um pouco mais ao Monte Carmelo junto com seu ajudante. A Bíblia diz que ele coloca a cabeça entre os joelhos, começa a orar e fala para o seu ajudante: vai ali ver se está vindo chuva. Ele vai e volta, nada. Vai mais uma vez, nada. Vai mais uma vez, nada. Quando ele volta da 7ª vez, ele diz: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem.
Elias fala assim: manda avisar para Acabe para ele comer e descer, aparelha o carro e sai fora, porque vem chuva forte aí. E a chuva volta. Elias profetiza da mesma forma que ele profetizou o fim da chuva, ele profetizou o retorno da chuva. Esse é o contexto que leva Elias até esse momento que nós fizemos a leitura aqui no capítulo de número 19. Por que da agonia até o milagre? Por que da aflição até o milagre? Os irmãos me dão licença? Eu vou sentir calor, vai ser melhor. Por que da agonia até o milagre? Como Elias, o grande homem de Deus, chega nesse momento de aflição, chega nesse momento de agonia. Então nós temos o início da agonia de Elias. O homem que viveu tudo isso que nós relatamos aqui, agora recebe um mensageiro. A Bíblia diz: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Fala para Elias que amanhã, até essa mesma hora, ou seja, dentro de 24 horas, os deuses podem fazer o que quiser comigo, se eu não fizer com ele o mesmo que ele fez com os 450 profetas. O profeta, o homem de Deus, que enfrentou rei, enfrentou seca, enfrentou 450 profetas, agora está com medo do recado de uma mulher. Um mensageiro, um recado, fez Elias ficar temeroso. A primeira palavra do verso 3 é temendo Elias. O primeiro passo para a agonia de Elias é um medo. É medo. E tem gente que acha que medo é uma coisa não permitida para o crente. Elias é um homem que nesse momento está com muito medo, apavorado. A Bíblia diz que ele temeu pela vida dele. Ele chama o seu moço e sai dali. Por que Elias teve tanto medo? Ele sabia quem era Jezabel. Ele sabia o quanto aquela mulher era maligna. Mas ele é homem de Deus. Ele enfrentou 450 homens. E agora está com medo de um. Como explicar essa mudança no comportamento desse homem? Elias havia até aqui vivido grandes lutas. Ler aqui que ele se apresentou ao rei e disse: olha, vai vir uma seca aí, que eu estou profetizando segundo a minha palavra. A gente lê, mas talvez não consigamos imaginar a cena do que é de um homem de Deus falar isso na presença de um rei, de uma autoridade. Quantas vezes nós como crentes chegamos diante de autoridade e não temos coragem de falar a palavra de Deus como deveria ser? Elias tinha vivido grandes lutas contra a idolatria, contra a seca, contra o próprio rei, e havia alcançado vitórias em todas elas. Porque agora então Elias está temeroso. Viver a nossa vida cristã depreende de nós, irmãos, muito esforço. Observar esse mundo no caminho que vai e nos mantermos fiéis a Deus, buscando uma vida de santidade, guiados pelo Espírito, nos mantermos fiéis como membros da igreja, nos mantermos fiéis a pregar a santa palavra de Deus, doa a quem doer, especialmente no pregador, depreende de nós esforço mental,
físico, emocional e espiritual. E eu vejo na vida de Elias que as vitórias que nós acumulamos nas nossas vidas, elas levam-nos a gastar energias, e ela não é a garantia de uma nova vitória. Todos nós podemos ter momentos de abalos nas nossas vidas. Todos nós podemos chegar a um estado de estresse, e o medo pode nos abater. Todos nós olhamos para o mundo, e quantas vezes não ficamos assustados? Qual crente que não pensa que a qualquer momento haverá leis nesse país que vai nos obrigar, ou vai tentar nos obrigar a fazer aquilo que a palavra de Deus proíbe, em troca do politicamente correto? Ou será que você, como crente, nunca pensou nisso? Países do mundo estão forçando igrejas a aceitar condições politicamente corretas. Igrejas têm aceitado. E quando nós pensamos que temos que enfrentar essas lutas, nós sabemos que vamos depender de nós grande esforço. Eu imagino que quando Elias, eu quero conjecturar, enquanto eu não vou ferir os princípios da palavra, que Elias estava num estado de estresse. Ou será que foi simples subir no Monte Carmelo e olhar para 450 profetas de Baal e ver que Baal não reagia, e não ia reagir mesmo, porque ele é um ídolo, mas orar a Deus e falar: Deus, agora eu preciso da manifestação do Senhor? Aquilo dependeu de Elias grande esforço. E quando ele recebe o recado de um homem, de uma mulher, certamente foi a gota d'água de Elias, que estava ali já passando por algum tipo de esgotamento. A Bíblia não nos diz isso, mas é uma conjectura possível diante dos fatos da vida desse homem. É preciso, irmãos, observarmos que o medo, ele é um alerta na nossa vida. Ele é um alerta. O grande perigo do medo é quando ele deixa de ser esse alerta na nossa vida e ele se torna senhor da nossa vida. O grande perigo é quando o medo se torna uma doença, capaz de controlar as nossas ações e as nossas reações. O grande perigo é quando nós deixamos o medo mexer de tal forma conosco, que ele impede a capacidade de enxergarmos o tamanho do Deus que nós servimos. Esse é o perigo do medo. Enquanto ele é apenas um estado de alerta, enquanto ele não nos domina, nós convivemos com ele. Mas se ele se agiganta nas nossas vidas, se ele toma o senhorio das nossas vidas, nós vamos correr sérios riscos. E foi o que aconteceu com Elias. Ele temeu, e para salvar a sua vida, ele teve que tomar alguma atitude. Ele teve algumas reações. Então nós vamos agora para as reações de Elias, ao dar o primeiro passo para esse período, esse momento de aflição. No mesmo verso 3, a Bíblia diz que ele, para salvar a sua vida, ele se foi a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu ajudante, o seu moço. A primeira reação de Elias é a reação de muitos quando entram num estado de agonia, de medo, de temor, de passos largos até para uma depressão. A atitude, a reação de Elias foi buscar ali um isolamento. Elias chama o seu ajudante,
Ele estava no Monte Carmelo. O Monte Carmelo fica próximo ao mar, no extremo norte do Reino do Norte. Elias vai com o seu ajudante, com o seu moço, atravessa todo o país de Israel, passa por Samaria provavelmente, atravessa toda a Judá, porque Berseba está no extremo sul de Judá. Depois você pode olhar no mapa. Quando ele chega ali na última cidade, na divisa com o deserto, ele deixa ali o seu moço, e a Bíblia diz que ele caminhou um dia no deserto, sozinho. Ele buscou o isolamento total. Ele estava começando a fazer o caminho para passar em Cades Barneia e seguir para o Monte Horebe ou para o Monte Sinai. O isolamento, quando nós buscamos esse isolamento, é uma atitude de desespero, é uma atitude de agonia, é uma atitude de medo, uma atitude de angústia total, de não querer conversar com ninguém, de não querer estar com nenhum irmão nem nenhuma irmã da igreja. É uma atitude de quando nós olhamos e vimos algumas dificuldades e nos isolamos porque não achamos solução. Porque o momento vivido tem nos deixado de certa forma constrangido, que nós não queremos contato com ninguém. A primeira atitude de Elias foi esse isolamento. E notem que Elias passou por Judá. Ele passou próximo de Jerusalém, onde está o templo, onde o verdadeiro Deus se manifesta. Ele estava no Reino do Norte, onde ele combatia uma idolatria terrível. Ele, ao atravessar o sul, ao atravessar Judá, ele não para em Jerusalém, ele não para no templo, ele passa e vai a Berseba, para se isolar no deserto. Amados, nós podemos entrar numa situação tal, se permitirmos que o medo se torne senhor da nossa vida, que as dúvidas, que a nossa concepção de falta de solução dos problemas, se deixar que os problemas se agigantem nas nossas vidas, nós podemos viver o mesmo que Elias, nós podemos estar perto do Senhor, nós podemos estar perto da igreja, nós podemos estar até mesmo dentro da igreja, e podemos estar vivendo uma vida muito solitária, muito isolada, porque o medo nos cega, a angústia nos cega, o isolamento, o fechamento, a introspecção, o desejo de não buscar saídas, de não acreditar mais, de não crer mais, de achar que nada tem solução, de achar que a vida não tem solução, de achar que a igreja não tem solução, e nos fecharmos, nos leva a um ponto de estarmos ilhados, solitários, isolados dentro da igreja. Tão perto de Jerusalém, tão perto do templo, mas sofrendo sozinho, solitário. Não deveria ser assim, uma vez que nós somos irmãos, servimos ao mesmo Deus e ao mesmo Pai. A segunda reação de Elias foi o desespero. Ele se isolou e sozinho você entra em desespero. Se quisesse deixar um preso maluco uns tempos atrás, colocaria ele na solitária. A solidão extrema, extremada, leva a pessoa ao desespero. Elias entrou no desespero, e ele chega naquele deserto e encontra um zimbro, e há várias conjecturas sobre o zimbro, e ele se senta ali, extenuado, cansado, fadigado, apavorado, e pede para si a morte. O zimbro, meus irmãos, segundo alguns especialistas, é um pequeno arbusto. Alguns dizem que pode chegar a 3 metros, alguns dizem que tem muita folhagem, outros dizem que não tem
tanta folhagem assim. Mas vamos pensar na melhor das hipóteses, que seja uma árvore de 3 metros e com bastante folhagem. 3 metros, talvez essa altura aqui. Isso oferece muito pouca coisa num deserto escaldante que pode chegar a 50 graus. Muito pouca coisa. E a única coisa que Elias viu que podia trazer um refrigério para ele naquele momento, naquele ato de desespero, é parar naquela sombra, sozinho, solitário. Uma pequena sombra, na areia escaldante de um deserto. Ele se agarrou à única coisa que ele viu, que podia trazer um pouco de refrigério para ele. Nos momentos de desespero de nossas vidas, no momento em que a dor ela é profunda demais, aquela dor que machuca a alma, aquela agonia intensa, são momentos que nós somos levados a ficar vulneráveis. E esses momentos são perigosos. Nos momentos em que a dor talvez não é nem tão grande assim, mas por falta de maturidade espiritual, por falta de maturidade emocional, nós fazemos com que os problemas se agigantem na nossa frente, e aquilo que era pequenininho se torna um monstro, e nós entramos para o campo da vulnerabilidade. Isso é um perigo na vida do crente, ficar vulnerável, porque nesse momento, nós corremos muito risco. Fazendo uma analogia com essa pequena árvore, esse pequeno arbusto, essa pequena sombra que ela poderia oferecer num deserto escaldante, nós corremos o risco de perdermos a visão de Deus, ficarmos vulneráveis e nos agarrarmos a qualquer coisa que possa oferecer refrigério à nossa alma. E aí nós corremos muito riscos de sermos tocados, como diz a palavra do Senhor, por qualquer vento de doutrina. Nós corremos risco de ficar vulneráveis até mesmo a idolatrias. Você vai dizer, mas eu sou crente, eu não sou idólatra. Mas crente enfrenta problema. E a idolatria às vezes não é um objeto, mas você pode idolatrar o seu próprio conceito de vida, o seu próprio conhecimento, a sua própria sabedoria. Você pode idolatrar alguém que aparece com uma fórmula mágica para resolver o seu problema, te oferecer um refrigério. E o medo é tal, a dor é tal, a cegueira diante de Deus é tal, que podemos até caminhar para aceitar alguma coisa idolatricamente no lugar do nosso Deus. Como uma pequena sombra de um zimbro não resolve o problema de quem peregrina pelo deserto. Fórmulas mágicas, campanhas mágicas, ofertas mágicas, orações mágicas, soluções mágicas para problemas complexos não vão resolver o problema de ninguém. Pelo contrário, pode até aumentar a sua dor e a minha dor, porque elas não nutrem, elas não capacitam ao servo de Deus enfrentar as lutas que ele tem que enfrentar. O servo de Deus e a serva de Deus, eleitos no Senhor, cheios do Espírito Santo, são capacitados para enfrentar os problemas, enfrentar os gigantes, e não para correr para o deserto, e se contentar com a mínima sombra de um arbusto, que vai passar ao mínimo movimento do sol. Elias chega a um ponto de desespero, de pedir para si a morte. Basta, Senhor, não aguento mais. Um texto anterior e um texto posterior vai mostrar que Elias achava que ele era o único servo de Deus ali naquele local.
Depois Deus vai falar para ele que separou 7.000 que não se dobraram a Baal. Ele achava que só estava ele, sozinho. Amados, o desespero nos leva a achar que estamos sozinhos. A achar que ninguém está vendo o que nós estamos vendo. A achar que a nossa opinião é a única correta. A olhar e não ver saída e solução em lugar nenhum e em ninguém. Elias chega ao ponto do desespero de desejar a morte. A morte é o ápice do desespero de uma pessoa. O desejo de atentar contra a própria vida é quando a pessoa não vê mais solução alguma para o seu problema. Ele não acredita mais em ninguém, nem nele mesmo. Ele não acredita em mais nada, ele não confia em mais ninguém, ele não confia em nenhum médico, ele não confia em mais nenhum remédio, ele não confia mais em nenhuma igreja, ele não confia em mais nenhum irmão, ele não confia em mais ninguém, ele não confia mais na família. Ele crê que a única solução para ele é o fim, é a morte. Elias temeu de tal forma pela sua vida, que ele desejou para si a morte. Basta, Senhor, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Não aguento mais. Não aguento mais. O ápice do desespero da vida de uma pessoa. Mas glória a Deus, que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que Ele é presente na nossa vida, a um Deus atuante, a um Deus atento a mim e a você, a um Deus atento à sua igreja, a um Deus atento, soberano, que está sobre todas as coisas que acontecem na história desse mundo. Nada escapa à mão do nosso Deus, nada escapa ao olhar do nosso Deus. O salmista diz que não dormita o Deus, o Santo de Israel. Ele cuida de nós, Ele olha os nossos mínimos detalhes, e Ele sabe o nosso limite. E se você e eu estamos passando por alguns problemas, se estamos caminhando a passos curtos ou largos para viver uma experiência dramática, agonizante como a experiência de Elias, nós temos que lembrar nessa noite que o mesmo Deus de Elias é o nosso Deus. Ele não mudou. E Ele está atento a cada ação e cada acontecimento da nossa vida. E é maravilhoso demais olhar Deus agindo na vida desse homem. Olhem só, irmãos, o final do verso 5 e até o verso 8, o que vai ensinar para nós. No verso 5, no final dele, nós vemos a ação sobrenatural de Deus sobre a vida de Elias. Deus é o Deus que toca. Um anjo do Senhor tocou Elias. Naquele deserto, naquele sofrimento, naquela agonia, naquela pequena sombra, um anjo tocou nele, para ele despertar. Deus conhece o nosso limite. Deus age tanto naturalmente quanto sobrenaturalmente, segundo a sua vontade. Aqui Ele age sobrenaturalmente na vida de Elias. Um anjo chega e toca nele. A palavra não diz, mas deve ser maravilhoso ser acordado por um anjo, né? O anjo chega e toca nele, talvez chamou ele: Elias, acorda, meu filho. Deus é o Deus que toca. Eu quero chamar a atenção aqui porque nós temos uma visão de anjo, talvez um pouco mistificada. Quando nós falamos de anjo, nós pensamos naquela imagem daquele homem grande, lourinho, cabelinho enroladinho, com duas asas, de roupa branca. Existem os anjos, seres celestiais. Anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Quando eu me recordo da aparição de anjos para Abraão, não é esse tipo de anjo que Abraão recebeu. Abraão recebeu anjos, o Senhor e 2 anjos, 3 anjos, na figura de homem. Abraão preparou água para ele lavar o pé e preparou comida para eles comerem. Lembra-se da história? Para depois eles seguirem para o julgamento de Sodoma e Gomorra.
Lá não é a imagem do anjo de asa voando, como viu o profeta Isaías. As cartas do Apocalipse, escrita para 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, não me parece que elas estão endereçadas aos anjos de asa, seres celestiais. Mas lá está escrito: ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna. Amados, Deus age de forma sobrenatural e de forma natural. Talvez algum de nós aqui, ou que esteja assistindo pela internet, está passando um momento de agonia, momento de aflição. E Deus pode estar colocando nesse momento, nesses dias, na história da sua vida, verdadeiros anjos que estão tocando em você e dizendo: acorda. Mensageiros de Deus. E talvez esse mensageiro, ele é tão fraco quanto você. Ele é tão vulnerável quanto você. Ele é tão pecador e carece da graça de Deus tanto quanto você, mas é um mensageiro de Deus. Talvez você está querendo reagir, aguardando, porque tem que ser um anjo de asinha, de branco, que tem que descer voando. Mas Deus age no sobrenatural e no natural. Se Deus quiser mandar um anjo entrar pela janela da sua casa hoje, Ele manda. Eu confesso que eu nunca vi. Tem irmãos que dizem que já viu, e eu não vou discutir com ele se ele viu ou não viu. Mas Deus colocou na minha vida pessoal anjos andando de chinela havaiana, anjos que moravam na roça, que nos momentos de luta se encontravam comigo e dizia: eu estou orando por você, e Deus vai restaurar a sua vida. Não espere o sobrenatural de Deus, se Ele está te dando o natural. Alguém está te tocando e diz: levanta. Deus é o Deus que toca, Deus é o Deus que orienta, Deus que te orienta a se reerguer. Levanta-te. Deus não quer ver o teu servo caído, Deus não quer ver o teu servo prostrado, Deus não quer ver você derrotado. Deus te toca para te dizer: levanta, homem, levanta, mulher de Deus. Deus é o Deus que te toca e providencia um alimento sólido. O anjo toca em Elias, ele acorda e olha na cabeceira dele, tinha pedras pegando fogo. Já tentei imaginar isso, não consegui. Um pão quentinho. Quentinho. Igual um pãozinho de queijo quando você tira do forno. E uma botija de água fresquinha, naquele deserto de 40 graus. Deus é o Deus das maravilhas, Deus é o Deus da providência, Deus é o Deus que levanta e vai te nutrir. Ele te toca, Ele te levanta e Ele te nutre. Você pode dizer: mas eu não estou precisando de pão, graças a Deus eu tenho meu emprego, graças a Deus eu ganho bem, a minha casa está com a despensa cheia, eu vou sair daqui e vou comer um cachorrão, eu vou comer uma pizza, eu vou jantar com a minha família. A geladeira lá de casa está cheia de água gelada. Irmãos, mas tem muita gente agonizando com a conta gorda no banco. Tem muita gente agonizando espiritualmente, com a casa farta, mas precisando de um alimento sólido espiritual, da palavra de Deus. Tem muita gente agonizando, precisando da água que é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é um alimento sólido, capaz de nutrir o servo e a serva de Deus. Somente a palavra de Deus é a água que sacia a sede do homem de sair do buraco que ele tenha caído.
da sua crise que ele tem entrado. E eu não quero nessa noite questionar se a crise que você entrou foi erro seu ou não, se você caminhou para ela ou não. Deus é o Deus misericordioso, e quando nós nos dobramos diante de Deus, Ele é misericordioso para poder fazer mais do que nós podemos imaginar. Deus é o Deus que te toca, que te alimenta e que te nutre. Deus é o Deus que orienta, e Deus é o Deus que sabe o momento certo de você agir e reagir. Elias levantou, comeu e bebeu, estava fraco. Ele comeu e bebeu. O que ele fez? Foi para a batalha? Não. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Deitou e dormiu de novo. Deus é maravilhoso. Deus sabe a hora certa. Deus sabe o nosso limite. Deus sabe exatamente a hora que eu e você precisamos agir ou reagir a alguma situação. Deus não força a barra com ninguém. A igreja não tem o direito de forçar a barra com ninguém. Igreja nenhuma tem o direito de forçar a barra com ninguém. Igreja nenhuma tem o direito de oprimir os seus membros, quer seja por legalismo, quer seja por tentar comercializar a sua fé. E eu digo isso sem medo de errar. Tem, infelizmente, pessoas que mercantilizam o nome de Jesus para se dar bem na vida e oprimem o rebanho, pecando contra Deus. A igreja de Cristo não oprime ninguém. O Senhor Jesus falou: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Igreja não é lugar de opressão, igreja é lugar de libertação. Jesus não veio para te oprimir. Não aceite farisaísmo sobre a sua vida. Jesus veio para te chamar, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, com um fardo leve e um jugo suave. Irmãos, nós temos que ter cuidado para nós não agirmos pretensiosamente. A pretensão é um pecado. A pretensão é eu achar que eu estou pronto para fazer uma coisa que eu não estou pronto. A pretensão é achar que eu quero fazer uma coisa que eu não sei fazer. A pretensão é que eu querer corrigir um problema do outro que eu não corrijo nem o meu. A pretensão é eu querer tirar a trave do seu olho, Paulo, o cisco do seu olho, se eu não tiro a trave do meu. Isso é o pecado do pretensiosismo. Nós temos que agir exatamente dentro da vontade de Deus. E Deus é quem toca, Deus é quem orienta, Deus é quem nutre, e Deus é quem sabe o momento certo da sua vida acontecer. Deus é quem sabe o momento certo. Não podemos agir ao nosso bel prazer, a nossa vontade simplesmente carnal. É a vontade de Deus tem que ser soberana sobre a nossa vida. Deus ali, com o seu anjo, seu mensageiro, toca Elias, acorda Elias, alimenta Elias com pão, alimenta Elias com água e permite Elias deitar e dormir de novo. Elias estava exausto ainda. Elias precisava descansar mais. Elias precisava de um tempo. Às vezes o problema que você está enfrentando não é tão grande. Às vezes a luta que eu estou enfrentando não é tão grande, ela está se agigantando, porque eu não paro nem para respirar, para descansar, para repousar, para orar. Quero resolver pretensiosamente, tem que ser assim e pronto, e vamos lá, e o pau quebra, e dá o problema que der na família. Já parou para orar? Para buscar a vontade de Deus, para dobrar o joelho, para falar: Senhor, como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu saio dessa cilada que eu entrei? Como é que eu saio desse buraco que eu caí? Deus, me guia. Abre o meu coração, Deus. Talvez o Senhor está botando um anjo do meu lado aqui e eu não estou vendo. Eu não estou entendendo o que é a vontade do Senhor. Deus é quem chama, Deus é quem toca, Deus é quem nutre, Deus é quem sabe o momento certo e Deus é quem dá o rumo certo.
A segunda vez ele toca em Elias, ele levanta, come de novo, porque agora você está pronto para recomeçar. E vou te falar, o caminho vai ser longo. Agora, Elias, se alimenta de novo, para você seguir o caminho. E Elias se alimenta daquele pão, bebe daquela água, comeu, bebeu, e nutrido, com a força daquela comida, orientado por Deus, caminhou 40 dias e 40 noites para o Monte Horebe, para o monte de Deus, o Monte Sinai, o monte onde Deus tinha dado a lei a Moisés, quando o povo fugia, havia fugido do Egito, havia saído do Egito. Ele foi para lá viver uma experiência nova com Deus. Elias, lá no monte Horebe, uma experiência que ele teve com Deus, Deus falou assim: Elias, tem muita coisa para você fazer. Elias, você vai ungir 2 reis. Você vai ungir Azael, rei sobre a Síria, Jeú sobre Israel, e você ainda vai encontrar o seu sucessor. Tem muita coisa para você fazer ainda, Elias. É como se Deus dissesse para Elias na segunda vez que ele acordou: Elias, levanta, Elias, agora você está descansado. Nutre, Elias, come, bebe, e agora você tem um caminho longo. Elias, você ficou desesperado, você abandonou seu ministério, você veio para o deserto, você se isolou, você chegou a ponto de desejar a morte. Mas Elias, eu quero te dizer, não é o fim. Tem muita coisa para você fazer, tem muita coisa para você viver. Amado, se você não está vendo a solução dos seus problemas, se você não está vendo a solução desse mundo, não é o fim. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. Deus está no controle da igreja. Acredite você ou não, não é o fim. Não é o fim. Elias foi o grande profeta de Israel. Quando João Batista começou a pregar, foram perguntar para ele: João Batista, você é Elias? Porque o profeta Malaquias disse que Elias voltasse. João Batista disse: não, não sou. Mas Jesus disse que Elias voltou em João Batista, voltou espiritualmente. Elias foi o grande profeta de Deus. E nós, amados, homens de Deus, mulheres de Deus, nós podemos viver momentos difíceis na nossa vida, como Elias viveu. Nós podemos ficar vulneráveis, podemos vacilar os nossos pés, podemos. E qual é a solução? Para não entrar nisso, para não dar os passos da aflição. E qual é a solução se já entramos? Só existe uma solução, a solução que teve para Elias, a ação poderosa de Deus, não há outra solução. Nós, irmãos, precisamos, se estamos nessa situação, e para não entrar nessa situação, precisamos dobrar os nossos joelhos, orar, entregar nossa vida a Deus, clamar a Deus pela sua contínua misericórdia sobre nós, dobrarmos diante da cruz de Cristo, despojar do velho homem, como diz a Bíblia, tirar de nós as nossas mazelas, as nossas malícias, a nossa carnalidade, o nosso orgulho, aquilo que faz com que nós pecamos contra Deus. Nós vamos dobrar e aceitar de forma indiscutível e imensurável o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Temos que matar o velho homem, eliminar a carne e deixar o Espírito Santo de Deus tomar conta de nossa vida. Elias passou por um vale sombrio. Muitos de nós já passou por vale sombrio. E muitos podem nesse momento estar passando pelo vale sombrio, mas Deus que você serve é o mesmo Deus de Elias. Os anjos que Deus encaminha como mensageiro são os mesmos anjos. Se Deus te encaminhar um anjo do céu sobrenaturalmente, glória a Deus. Mas se Deus está te encaminhando anjos que Ele escolheu como mensageiros, homens e mulheres, aceite, escute,
para mudar a sua realidade. Quando dobramos diante de Jesus Cristo, do senhorio de Cristo sobre nossas vidas, Ele vai nos tocar, Ele vai nos levantar, Ele vai nos alimentar, e Ele vai nos dar a direção correta. Não é o fim. Não é o fim. Amados, se você está vivendo dia de aflição, dias de aflição precedem grandes milagres. Elias, depois desse tempo, ainda realizou muitas coisas. E um dia, caminhando com Eliseu, ele foi elevado aos céus, sem passar pela morte. Um grande milagre. De uma grande agonia a um grande milagre. Amados, nós podemos passar por agonias. Nós já passamos por aflições e vencemos. O Senhor Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez um dia você esteve assentado na sombra de um zimbro, numa pequena sombra, e lá fora estava um deserto escaldante e você não via solução. Talvez você metaforicamente passou por essa experiência. E quantas vezes Deus teve que chegar para mim e falar comigo assim, como falou com Elias: levanta, Ronaldo, vai, meu filho, tem muita coisa para você viver ainda, não é o fim. Avante, avance. Se você é um servo de Deus, e se você vive esse momento, eu quero te dizer uma coisa maravilhosa: só o crente tem essa esperança para vencer as aflições. Ninguém mais tem essa esperança. O mundo não tem essa esperança. Só o crente, quando entra numa situação de agonia, tem a esperança de que Deus vai livrá-lo. O mundo não tem essa esperança. Glória a Deus por isso. Que Deus possa tocar no nosso coração. Que Deus possa nos alimentar para sairmos de alguns lugares que entramos e nos manter espiritualmente vivos para não entrarmos nessa situação. Eu queria te convidar a colocar de pé. Nós vamos orar encerrando. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essas bênçãos maravilhosas de meditar na Tua Palavra. Deus, que o Teu Espírito, que é santo, poderoso, que tem poder, ó Pai, de penetrar o mais profundo do coração do homem, possa ministrar essa palavra em cada coração nessa noite. Deus, que essa palavra transforme os nossos corações, que nós possamos ser homens e mulheres vigilantes, de oração, de dedicação ao Senhor, de alimentarmos na Tua Palavra sempre. Mas nós sabemos que esse mundo, ó Pai, é um mundo de aflição, é um mundo de lutas, é um mundo de dor. E nós queremos Te pedir, ó Deus, que se há entre nós irmãos e irmãs que estão passando por aflições, que o Senhor possa tocar com os Teus anjos, ó Pai, orientar e nutrir segundo a Tua Palavra, e ó Pai, dar a direção correta a ser seguida, para estar no centro da Tua vontade. Deus, que nós possamos lembrar, cada um de nós, que nesse mundo nós somos peregrinos, que as aflições que nós vivemos aqui são incomparáveis com a glória eterna que nos está proposta pela Palavra de Deus. Pai, tem misericórdia de nós, cuida de nós, guarda cada um de nós, mantenha a Tua igreja unida, ó Deus, que possamos ser, ó Pai, anjos na vida dos nossos irmãos, que nossos irmãos possam ser anjos na vida um do outro, orando, ó Pai, ajudando, clamando, para que sejamos, ó Pai, encaminhados por Ti, para que sejamos resgatados por Ti, para que sejamos colocados de pé pelo Senhor, e que nós possamos ser guiados pela Tua mão, como o Senhor fez com o Teu profeta naquele momento. Pai, tem misericórdia de nós, guarda as nossas vidas, ó Pai,
leva-nos, cada um de nós, para os nossos lares, que a Tua palavra vá no nosso coração, que o Espírito Santo do Senhor complete essa mensagem em cada coração, porque Ele sabe ministrar perfeitamente nas nossas vidas. Oh Deus, nós te agradecemos por tudo, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém.